Olá, bom dia. Este é mais um Fórum 20 anos, 20 temas e vamos voltar a falar em publicidade e saúde, mas agora na perspectiva do utente. Antes de prosseguirmos por imperativos legais, importa referir que estes fóruns são gravados para que sejam posteriormente visualizados na página da entidade reguladora da saúde. Assim, para efeitos de RGPD, quem submete perguntas deve ter em conta que está a autorizar a sua exibição na emissão dos dados que escrever, sendo que teremos sempre cuidado para não exibir mensagens que contenham situações pessoais e específicas. A forma mais simples para participar no fórum é a caixa de comentários, mas também pode submeter perguntas através de vídeo. Para enviar uma questão em vídeo, deve antes de tudo aceder à página da entidade reguladora da saúde em www.ers.pt, procurar o menu Eventos, Fórum 20 anos, 20 temas, verificar qual é o próximo tema do fórum e depois, se achar pertinente, deve gravar uma pergunta para um dispositivo móvel e memorizar onde vai colocar o ficheiro. Após gravar a pergunta, deve voltar à página do fórum e clicar no botão Enviar vídeo. Vai abrir uma nova página que deve ler com atenção, deve assinalar os campos obrigatórios, neste caso são 3, deve preencher o nome e o apelido, deve escolher o vídeo que quer submeter, neste caso já estava pré-gravado, e enviar a pergunta. Depois de enviar e submeter o seu vídeo, é só esperar que o mesmo apareça durante a emissão. Para falar sobre o tema publicidade em saúde, temos hoje connosco a Beatriz Ceissa. Olá, Beatriz. A Olá, Vítor. palavra é tua. Obrigada, Vítor. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite para estar aqui presente, saudar os elementos da organização e os colegas que nos estão também a dar apoio nos bastidores para que estes fóruns corram e corram bem e agradecer também desde já a quem está desse lado a ouvir-nos. Espero que esta sessão ajude a elucidar-vos um pouco sobre o regime jurídico das práticas publicitárias em saúde e que consiga fornecer algumas ferramentas úteis para podermos distinguir as práticas publicitárias lícitas das que poderão estar a violar a lei e transmitir-vos também alguns mecanismos de proteção e de reação perante práticas que considerem desconformes, enganadoras ou agressivas enquanto utentes. Aproveito também para frisar, e como o Vítor teve a oportunidade de referir, esta sessão é dirigida a utentes, portanto, tentarei adotar uma linguagem mais simples e menos jurídica, mas quem tenha interesse em ouvir uma sessão mais aprofundada sobre os princípios e regras legalmente consagrados, convido-vos a ouvir a gravação do Fórum da Publicidade em Saúde dirigido a prestadores e demais interessados, que foi apresentado pela minha colega Bárbara e cuja gravação se encontra disponível e, portanto, convido-vos a ouvir esse fórum, assim como outros que já foram transmitidos sobre matérias interessantes e sobre as quais a ERSE intervém, nomeadamente direito à informação, liberdade de escolha, registro e licenciamento de estabelecimentos, entre outros. Não sei se já estão a ver a apresentação. Obrigada, Vítor. Portanto, tem que ser eu a passar, não é? Ok, já percebi que sou eu que não estou a trabalhar bem. Muito bem. Assim, nesta sessão, irei iniciar com um breve realce sobre a importância da publicidade em saúde e do seu impacto, do seu potencial impacto nos direitos dos utentes. Depois, pretendo aflorar aqui alguns princípios e regras de forma bastante simplificada, mas
princípios que decorrem da legislação e, em particular, do regime jurídico das práticas de publicidade em saúde e, por fim, transmitir, como já vos disse, algumas linhas orientadoras para nos assegurarmos que a publicidade é, então, lícita, transparente, identificável, fidedigna e que temos todos os elementos necessários, enquanto utentes, para tomarmos uma decisão de consumo informada. Por fim, transmitir-vos-ei algumas formas de reagirmos caso nos sintamos, então, lesados por alguma prática sobre serviços de saúde. Portanto, desde logo, como eu estava a dizer, em jeito de introdução, pretendo trazer aqui à apresentação dois direitos essenciais que a posição do utente encerra. E destaco, assim, o direito à livre escolha e, intrinsecamente indispensável a este, o direito à informação. Ora, aos utentes deve ser reconhecido o direito a decidir de forma livre e esclarecida e de, consequentemente, escolher livremente a entidade prestadora de cuidados de saúde, obviamente com as limitações dos recursos existentes, mas de facto aos utentes é dada este direito de escolher livremente a entidade prestadora de cuidados de saúde e disto depende, claro, a informação prévia que lhes é prestada. E assim, com estas ideias presentes, compreendemos facilmente que a publicidade tem ou poderá ter um impacto sobre os direitos dos utentes na medida em que integra, de forma mais ou menos premente, transmissão de informação. Portanto, por um certo prisma, podemos considerar que a publicidade pode aumentar o conhecimento, aumentar a autonomia dos potenciais utentes e auxiliar a concretização deste direito de informação e o exercício da livre escolha, mas por outro, enquanto, como sabemos, mecanismo de persuasão ao consumo, pode, no sentido reverso, constituir uma ameaça a estes direitos, na medida em que poderá reduzir a autodeterminação dos consumidores e criar, então, aqui necessidades ilusórias e artificiais de consumo de serviços de saúde. E, portanto, apesar do fenómeno publicitário ser, obviamente, protegido por ser pela liberdade de expressão e, portanto, enquanto fenómeno de comunicação económico-cultural, e bem como um instrumento privilegiado de fomento da concorrência entre prestadores, a verdade é que a utilização da publicidade está sujeita a limites ponderados e, como disse, a proteção de valores como a proteção da saúde dos protagonistas. Ora, perante isto, o legislador entendeu que se justificava uma intervenção legislativa, passo o pleonasmo, destinada a proteger os direitos e interesses legítimos dos utentes e, residualmente, a sã concorrência entre os prestadores de cuidados de saúde e, portanto, decidiu, colocando a tónica na proteção dos interesses dos utentes, consagrar este regime jurídico das práticas de publicidade em saúde através de um decreto-lei que foi aprovado em 2015 e depois complementado pelo regulamento da ERSE em 2016. Ora, mas temos então que nos perguntar o seguinte: afinal, o que é uma prática publicitária em saúde para efeitos deste regime? E, portanto, aqui incluem-se quaisquer comunicações comerciais, portanto, aqui há uma noção muito ampla de prática publicitária e são comunicações comerciais que têm então este intuito de promover junto dos utentes atos, serviços de saúde, bem como iniciativas, ideias que possam ter influência no estado de saúde dos utentes consumidores e, portanto, quer ao nível da prevenção da saúde e da doença, da doença e da manutenção da saúde, quer ao nível do tratamento de enfermidades.
E realço aqui que as práticas publicitárias em saúde, embora muitas vezes associemos a cuidados de saúde médicos, a verdade é que abrangem outro tipo de prestação de cuidados de saúde que é regulada pela ERS, nomeadamente, e só para exemplificar, serviços de fisioterapia, terapêuticas não convencionais, consultas de nutrição, etc. Por outro lado, este diploma não abrange determinados tipos de publicidade e, de facto, exclui certas matérias como a publicidade a medicamentos e a dispositivos médicos, a publicidade a suplementos alimentares e publicidade institucional do Estado. E agora poderão estar a perguntar-se desse lado, bem, mas eu reencaminhei uma denúncia para a ERS e agora estou-me a perceber que se calhar a publicidade a medicamentos que eu enviei não é da competência da ERS analisar e fiscalizar. Sim, porque o regime atribui à ERS esta competência de fiscalizar as práticas publicitárias e instaurar os competentes processos de controle nacionais quando assim se justifique. Mas podem ficar descansados, uma vez que, quando tomamos conhecimento de determinadas denúncias sobre as quais não temos competência para intervir, reencaminhamos para as entidades competentes, seja o Infarmed, a ASAI, ou se verificarmos questões deontológicas, poderemos remeter também para as respectivas ordens profissionais e ainda no caso em que apuremos indícios quanto à violação, quanto a um eventual ilícito criminal, por exemplo, de usurpação de funções, que acontece muito, de usurpações de funções de médico ou médico-dentista, nesses casos reencaminhamos a factualidade que recolhemos para o Ministério Público. Bem, mas então quem é que deve obedecer a este regime jurídico? Ora, o legislador consagra aqui um conceito muito amplo sobre aquilo que chama de intervenientes, ou seja, todas as pessoas que têm algum grau de intervenção ou participação nas práticas publicitárias. O que significa que este regime nos traz a vantagem de termos competência para atuar sobre pessoas singulares ou coletivas que assumam a qualidade de prestadores de cuidados de saúde sem o serem. Por outro lado, quero também referir que este regime aplica-se qualquer que seja o meio de difusão da prática publicitária, portanto, não abarca apenas os meios e canais de difusão típicos, como são a rádio, a televisão, a imprensa escrita, mas também outro tipo de canais em que a publicidade surge muitas vezes de forma discreta. Estou a pensar, por exemplo, os casos da televenda, em que somos contactados por alguém através do telefone e são-nos promovidos serviços de saúde, mas também, e como não podia deixar de ser, no mundo digital em que vivemos atualmente, surge-nos muita publicidade através de plataformas de pesquisa, websites, blogs, redes sociais, publicidade feita, por exemplo, pelos influencers ou criadores de conteúdo, bem como neste setor nos surge muita publicidade encapotada. E o que é que isto quer dizer? Encapotada no sentido em que dá a impressão de se tratar de, por exemplo, um artigo editorial ou científico redigido por um prestador de cuidados de saúde, mas depois verifica-se que houve uma contrapartida económica ou não e que aquele prestador de cuidados de saúde está a promover de forma dissimulada determinado ato ou serviço. Por fim, obviamente, este diploma protege num primeiro plano os utentes e aqui também é importante realçar que não são só apenas os utentes sobre os quais
que tomaram a decisão de consumo portanto, se submeteram à prestação de cuidados de saúde, mas também os potenciais, peço desculpa, não sei se está um lapso no PowerPoint, mas os potenciais utentes. Portanto, assumo aqui a veste de utentes todos aqueles que se têm como destinatários das práticas publicitárias. Posto isto, vou falar então de alguns princípios e regras impostos pela legislação, quer a legislação geral, nomeadamente Constituição da República Portuguesa e Código da Publicidade. Como vos disse, não vou incidir sobre a concreta legislação, mas coloquei em rodapé algumas normas para quem tiver interesse, mas em particular vou incidir sobre então os princípios que decorrem do regime jurídico das práticas publicitárias em saúde, que aqui abreviei como RGPPS. Bem, desde logo, a publicidade em saúde deve ser lícita, o que significa que, de modo transversal, qualquer e toda a publicidade, não só em saúde, mas qualquer publicidade, não pode ofender os valores, princípios e instituições fundamentais constitucionalmente consagrados. Por exemplo, não pode fazer apelo à violência, atentar contra a dignidade da pessoa humana ou conter algum tipo de discriminação em relação à raça ou língua. Por exemplo, não podemos ter uma prática publicitária, um serviço de saúde, em que esteja restrita a pessoas que falem a língua portuguesa, por exemplo. Por sua vez, o regime jurídico das práticas publicitárias em saúde exige que, para esta publicidade ser lícita, não pode visar quem assuma a qualidade de prestador de cuidados de saúde sem o ser. Ou seja, não podemos ter aqui uma pessoa, por exemplo, que fez um curso online, nada contra os cursos e webinars online, mas que fez um curso de auxiliar de dentária e que de repente começa a publicitar que presta consultas de medicina dentária numa clínica X. Portanto, isto não pode acontecer. Para além disso, o regime exige ainda que não só sejam visados prestadores de cuidados de saúde, mas que estes prestadores cumpram os requisitos de atividade e funcionamento. E eu coloquei aqui exemplificativamente a necessidade de registro na ERS, portanto, esta obrigatoriedade de registro que incide sobre os estabelecimentos nos quais são prestados cuidados de saúde e a obtenção de licença de funcionamento, quando aplicável, uma vez que de facto é condição de abertura e funcionamento de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde para determinadas tipologias de atividade. Perguntam, se calhar, desse lado, como é que nós podemos ter alguma ideia de quem são os prestadores, então, que estão inscritos na ERS, que são efetivamente prestadores de cuidados de saúde e que tipo de licença de funcionamento têm, que serviços prestam da ERS, e não sei se queres mostrar, Vítor, o site da ERS para que as pessoas possam ver. Sim, temos só que partilhar aqui de momento. Aqui está. Vamos começar a ver agora. Este é a página eletrónica da Entidade Reguladora da Saúde, que no topo, logo junto ao logotipo dos 20 anos, tem uma caixa de pesquisa que diz pesquisa de prestadores. E ao clicar aqui vai para uma página onde é possível colocar o nome da entidade, o distrito, o código postal, quais são as especialidades ou as valências para quais estamos à procura, o tipo de prestador, e depois também se pode efetuar uma pesquisa por acordos e convenções com determinadas entidades para determinadas valências e no âmbito de determinadas situações. Eu volto a explicar, há duas formas de chegar
a este campo, através da página eletrónica da entidade colaboradora da saúde. No início, no topo da página aparece pesquisa de prestadores, mas também podem aceder através do menu prestadores e depois há um submenu que diz serviços e dentro dos serviços aparece também a pesquisa prestadores e que vai dar ao mesmo sítio. Obrigada, Vítor. Portanto, já ficam com uma ferramenta que pode ser bastante útil para confirmar se o prestador está inscrito na ERSE, como entidade prestadora de cuidados de saúde, que estabelecimentos é que explora, que acordos e convenções é que declarou a ERSE de ter, ainda que deixe o alerta que os prestadores têm 30 dias para atualizar estes dados e, portanto, pode não estar completamente atualizado, mas de facto é uma ferramenta útil para os utentes e para prestadores. Por outro lado, para conseguirmos confirmar se o profissional de saúde é detentor de uma cédula válida emitida pela respectiva entidade emitente, temos, quanto ao registro de profissionais, para determinadas profissões, nos sites eletrónicos das ordens profissionais, uma ferramenta também de pesquisa que nos permite compreender então se aquele profissional de saúde tem ou não cédula para o exercício da profissão. E também na ACSS, que portanto tutela as profissões da área de diagnóstico e terapêutica, bem como terapêuticas não convencionais, no sítio eletrónico da ACSS também é possível verificar esta questão e eu trago-vos aqui o exemplo, pesquisei por uma nutricionista chamada Ágata, porque gosto muito da cantora, e verifiquei que de facto há uma nutricionista com inscrição ativa na ordem chamada Ágata. Bem, passando agora para outras exigências do regime jurídico da publicidade em saúde. Bem, para além de ser lícita, a publicidade deve ser transparente, identificável e fidedigna. Portanto, já havia falado aqui que a publicidade não deve ser oculta ou encapotada, mas o regime jurídico das práticas publicitárias em saúde traz-nos aqui uma exigência acrescida, que é a publicidade deve identificar de forma verdadeira e completa o prestador a favor de quem é efetuada e, portanto, há uma série de elementos previstos no regulamento da ERSE que devem constar de qualquer prática publicitária e que depois, estando lá, são-nos muito úteis então para fazermos a tal pesquisa por prestador. Por outro lado, a publicidade não deve suscitar dúvidas sobre os serviços de saúde que se propõe prestar, os acordos efetivamente detidos e em vigor e as habilitações dos profissionais de saúde. E aqui, para ilustrar esta questão, fui à rede social, obviamente isto é um exemplo hipotético, mas fui à rede social da doutora Ágata, nutricionista, e verifiquei que ela publicitava consultas médicas de nutrição na clínica Cita na Rua Abandonada, também poderia ser perfume de mulher, mas ficou melhor Rua Abandonada, e, portanto, dizia, marque já consultas médicas, e aparece a doutora Ágata com um estetoscópio a publicitar então as suas consultas. Bem, desde logo verificamos aqui que há uma falta de identificação completa da entidade e do estabelecimento prestador de cuidados de saúde. Portanto, falha-nos aqui o número de registro na ERSE, bem como, por se tratar de uma profissional de saúde, falha-nos aqui a referência à sua cédula profissional, que me permitiria, lá está, confirmar no site se tinha a inscrição ativa, ainda que consiga fazer essa pesquisa também pelo nome. Por outro lado, verificamos então que a doutora Ágata, apesar de não ser médica, que também verifica essa questão, publicita consultas médicas de nutrição.
e, aliás, surge-nos com um estetoscópio que é, perdoem-me os nutricionistas se estiver errada, mas que é um instrumento que, pelo menos para o utente médio, associa mais rapidamente à prática médica, portanto, e não tanto à prática clínica de nutrição. Ou seja, esta publicidade no seu todo é suscetível de induzir em erro quanto às habilitações dos profissionais de saúde. Portanto, eu a ver esta publicidade fico na dúvida, esta profissional de saúde é médica? É nutricionista? Que tipo de ato é que ela me vai prestar? Uma consulta médica? Uma consulta de nutrição? E, portanto, a publicidade não deve, de facto, suscitar dúvidas sobre estes aspectos. Para além disso, e para, digamos, contrabalançar a assimetria de informação que existe e é patente nas relações de consumo em geral, mas em particular na relação que se estabelece entre prestador e utente, o legislador, de forma ao utente poder exercer livremente e informadamente a sua liberdade de escolha, exige que a publicidade contenha uma série de elementos informativos necessários ao esclarecimento dos utentes. Por sua vez, a publicidade deve ser adaptada à capacidade de compreensão, portanto, deve utilizar termos que sejam adequados aos destinatários da publicidade. Passando para outro exemplo prático, referente aqui à matéria de preços, descontos e gratuitidade dos serviços, que é muitas vezes o objeto de publicidade em saúde, devo referir então que quando são publicitados determinados preços, descontos, campanhas, devem ser sempre indicados que atos e serviços é que se encontram compreendidos no preço ou no desconto publicitado, sendo que este preço deve estar, também deixa esta indicação, em euros. Por outro lado, se a campanha publicitada tiver duração limitada, deve indicar os respectivos prazos temporais. E isto é cada vez mais essencial na medida em que hoje em dia consigo, se calhar, republicar uma publicação que uma clínica fez na rede social há um ano atrás e um amigo meu da rede social vê, vai à clínica e pergunta pela campanha e informam-no bem, não, esta campanha já tem um ano, já não é aplicável, portanto, é de facto necessário que se indique os respectivos prazos temporais. Por sua vez, neste exemplo que vos trago, que versa já não sobre promoção, mas sobre a gratuitidade de um serviço, portanto, vemos aqui grátis para novos utentes, ecografia. Devo-vos dizer que, sem mais, a gratuitidade dos serviços não é proibida pelo regime, portanto, o legislador não a proibiu, sem prejuízo de haver questões e proibições deontológicas para determinadas categorias profissionais. A verdade é que tal não é proibido. Mas aqui, neste exemplo, suscitam-se vários problemas. É que, desde logo, não nos é indicado concretamente que tipo de ato ou serviço se encontra compreendido na expressão de gratuitidade publicitada. Portanto, é uma ecografia abdominal, à tiroide, inclui ecografias com contraste, não o sabemos, não nos é dito e, portanto, com recusar qualquer tipo de ecografia que eu pretendesse realizar gratuitamente. Por outro lado, esta publicidade suscita outras questões, uma vez que é proibida, são proibidas as práticas que incitem à aquisição de atos ou serviços sem atender aos requisitos de necessidade ou à exigência de avaliação prévia por um profissional de saúde habilitado. E, portanto, é proibida a publicidade que incita esta aquisição de atos de saúde sem que haja uma avaliação prévia. Portanto, eu não poderia ir realizar uma ecografia só porque é grátis, não é? Obviamente que isto tem que ter uma indicação clínica, não deixa de ser um meio complementar de diagnóstico e, portanto, deve ser
deve haver essa indicação e avaliação prévia. Bem, imaginemos que eu via esta publicidade, chegava ao consultório para realizar a ecografia e referiam-me. Não, obviamente tem que ser avaliado previamente por um médico para ver se há necessidade então desta ecografia e esta consulta vai ser paga. Ora, estas práticas também são proibidas, uma vez que é feita a publicidade a um ato gratuito, mas afinal, eu para aceder a este ato tenho que incorrer num custo acrescido e, portanto, acontece muitas vezes, por exemplo, publicidade a branqueamentos dentários gratuitos, mas depois o utente dirige-se à clínica e o tratamento é gratuito, mas temos que pagar o produto que nos é aplicado, que se calhar já inclui um preço para fazer face ao preço ao custo da consulta que nos está a ser oferecida e afinal tem que pagar o gel de peróxido para fazer o branqueamento e, portanto, isto não é permitido pelo regime, é proibida a imposição deste custo posterior, não indicado e devidamente esclarecido, porque uma coisa era se tivesse claramente a referência que o utente vai ter que primeiro realizar uma consulta médica paga com este preço, portanto, claro que aqui não se incluem nestes custos acrescidos, por exemplo, o custo de eu ligar para a clínica e tentar perceber se consigo agendar o serviço ou a deslocação para a própria clínica. É claro que aqui estes gastos ou despesas acessórias para obter o ato ao serviço não se incluem na proibição, mas de facto atos com custo substancial são proibidos. Outra publicidade que é muito frequente prende-se com os acordos e convenções detidos pelos prestadores de cuidados de saúde para a prestação dos cuidados. A este respeito, o legislador também se preocupou e o regulamento da ERSE também, e, portanto, exige-se, quando sejam feitas práticas publicitárias a acordos e convenções, que exista uma referência a eventuais restrições e exceções no acesso aos cuidados de saúde ao abrigo de tais instrumentos, bem como a indicação do local físico ou eletrónico onde se encontre toda a informação disponível. Bem, passando aqui para outra preocupação e aspecto de relevo que o regime da publicidade em saúde procurou proteger, que é o rigor científico e, portanto, a proteção da saúde com a proibição de promessas falsas de resultados ou de curas. Trago-vos aqui um exemplo de uma publicidade à aplicação de botox facial e aqui alerto para, de facto, temos que tomar conhecimento na ERSE de várias situações em que a aplicação de botox ou de outros procedimentos de saúde ligados à estética são prestados por profissionais não habilitados. Aqui, no caso, para a aplicação do botox, atualmente têm de ser médicos ou médicos dentistas a aplicar este medicamento e, portanto, temos assistido à disseminação da prestação destes cuidados de saúde em estabelecimentos que não cumprem com os requisitos de atividade e funcionamento, nomeadamente gabinetes de estética, cabeleireiros e sem os profissionais devidamente habilitados para os prestar. Mas aqui, posto este pequeno ponto, verificamos que na publicidade o prestador refere: o nosso método de aplicação é 4 vezes mais eficaz que do que dos outros prestadores no mercado. Ora, desde logo é importante referir que a mensagem publicitária deve conter informações rigorosas, cientificamente validadas, pelo que, quando um prestador alega determinado facto sobre a eficácia e inovação de um tratamento, a publicidade deve conter a fonte científica que comprova o seu rigor.
Por sua vez, conseguimos também ver nesta publicidade que o prestador refere sem riscos de efeitos secundários. Ora, é também proibida a publicidade com referências falsas a garantias de cura ou de resultados, bem como a tratamentos sem efeitos adversos ou secundários. E que, de facto, aqui é alarmante, uma vez que o Botox trata-se de um medicamento, um relaxante muscular, que contém, portanto, a toxina botulínica e, como qualquer medicamento, a sua aplicação pode causar efeitos indesejáveis. Claro que não acontece, e ainda bem, em todas as aplicações, mas há sempre que atentar a esta possibilidade de efeitos secundários. Por exemplo, erupções na pele, quando injetado na face, pálpebras descaídas, e, portanto, não poderá o prestador referir-se a um tratamento que não tem risco de efeitos secundários, quando claramente este existe. Bem, estou quase a terminar, mas queria trazer também aqui alguns outros exemplos, casos típicos de práticas publicitárias enganosas ou agressivas com as quais contactamos frequentemente e, portanto, que são, digamos, umas bandeiras vermelhas, umas red flags, que caso nos deparemos com estas, deve soar o nosso alarme interior para, se calhar, é preciso cautela com esta prática publicitária. Desde logo, a utilização indevida de marca ou selos distintivos ou a invocação de determinados atributos para finalidades que não estão associadas à natureza dessa marca ou certificação. E passo a dar um exemplo ilustrativo. Por exemplo, temos um selo num website que diz o serviço do ano, e aquele selo que avaliou, portanto, aquela certificação, avaliou apenas a inovação de determinado serviço e que é feito com base num estudo de mercado junto dos consumidores. Sobre a atratividade daquele serviço, mas o prestador publicita, por exemplo, que este selo, graças a este selo, temos excelência e qualidade clínica e, portanto, realça atributos que nem sequer foram analisados para a concessão desta marca, deste selo de qualidade e, portanto, esta prática é claramente proibida porque induz os utentes em erro sobre a finalidade daquela certificação. Por sua vez, é proibida a publicidade que limite significativamente a liberdade de escolha do utente em relação a um serviço através de influência indevida e assim conduza o utente a tomar uma decisão de transação que não teria tomado sem a referida publicidade. Isto acontece muitas vezes com população especialmente vulnerável, temo-lo visto, nomeadamente, como referi há pouco, as televendas, que contactam utentes, geralmente reformados, de idade mais avançada, para um rastreio organizado pelo centro de saúde, por exemplo, e o utente desloca-se ao sítio onde vai ser feito o tal pretenso rastreio e depois de muito rapidamente uma pessoa que muitas vezes nem é profissional de saúde medir atenção ao utente, estes são colocados numa sala cheia de colchões e, portanto, as pessoas ficam a olhar para os pobres utentes que se sentem gratuito e, portanto, quantos de nós não tiveram já nesta situação ou em semelhantes em que somos coagidos, entre aspas, a adquirir um produto porque, não sei, imaginemos, demonstraram-nos a utilização de um robô de cozinha em casa e depois de nos cozinharem o jantar e arrumarem a cozinha toda, perguntam-nos, bem, então, quer comprar? E nós, perante aquela pessoa que teve uma hora a trabalhar, ficamos, claro, constrangidos e, portanto, é um bocadinho esta lógica que aqui também se aplica.
Por fim, é proibida a publicidade feita no âmbito de sorteios ou concursos e, portanto, é sempre proibida este tipo de prática que divulguem serviços de saúde como prémio ou condição de prémio. E, portanto, aqui temos de ter presente os riscos de indução da procura e também a questão da racionalidade e da necessidade do consumo de cuidados de saúde e, portanto, o concurso publicitário transforma, quer dizer, a prestação de cuidados de saúde num qualquer bem de consumo e depois tem um problema também que o utente fica vinculado ao brinde ou à prestação concedida e já temos visto isto a acontecer, por exemplo, a incitação à realização de rastreios de saúde para depois termos como brinde um CD de um cantor espetacular. E claro que quem for super fã desse determinado cantor vai dizer, claro que sim, faço o rastreio para depois ter direito ao brinde e nós sabemos todas as pessoas adoram coisas grátis e, portanto, é muito normal que isto aconteça e daí o legislador proibir este tipo de publicidade agressiva. Bem, já estou mesmo a terminar. Queria só então referir algumas medidas de autoproteção. Acho que o PowerPoint desformatou um bocadinho, peço desculpa, mas, portanto, o que é que nós podemos fazer enquanto utentes para nos protegermos de publicidade eventualmente ilícita e enganosa, como estes exemplos que fui dando? Ora, no fundo, devemos tentar obter a informação que o legislador exigia aos prestadores que estivesse já contida na publicidade em saúde, mas que eventualmente não pode estar. Poderá não estar, portanto, temos que tentar obter informação útil à tomada de decisão, nomeadamente confirmar qual o prestador responsável pela prestação dos cuidados, se este está inscrito na ERSE como entidade prestadora de cuidados de saúde, confirmar se o concreto profissional que nos vai prestar os cuidados é detentor de cédula profissional válida, emitida pela entidade competente, lá está com as ferramentas que eu há pouco referi, questionar quais os serviços abrangidos pela publicidade em questão e quais as condições de aquisição, solicitar informação sobre o preço que terá a pagar pelos cuidados de saúde e sobre quais os cuidados de saúde que estão incluídos naquele valor, confirmar, quando aplicável, se o prestador possui convenção com o SNS, com subsistemas de saúde, ou com a nossa seguradora para o tipo de serviço e especialidade que pretendemos e, tratando-se de uma campanha com descontos ou atos gratuitos, confirmar junto do prestador quais os serviços que estão abrangidos por esta campanha e se teremos de incorrer em mais custos do que os divulgados ou, eventualmente, adquirir posteriormente outros serviços. Por fim, e mesmo a terminar, quero aqui deixar algumas medidas de reação, isto é, ainda assim, posto tudo isto, sinto-me lesado por uma prática publicitária em saúde. O que é que posso eu fazer? Bem, desde logo podemos apresentar uma reclamação, quer diretamente à ERSE, através dos formulários disponibilizados para o efeito. Vítor, não sei se consegues mostrar mais uma vez Aqui o site. Aqui está o site. Sim. Se quiseres conduzir, ou... Sim, vamos a utentes e depois na secção de reclamações, que tem uma série de formas de reclamar, aqui em baixo, exatamente, portanto, podemos então reclamar diretamente à ERSE através dos formulários disponíveis ou diretamente ao prestador através do livro físico disponível no estabelecimento ou o livro eletrónico do prestador e, portanto, referir apenas que este livro eletrónico abrange atualmente o setor privado, social e cooperativo. Se puderes voltar então à apresentação, Vítor. Mas sim, aqui estão todas as informações e formas de reclamar no site para a quem interessar. Uma questão importante e que muitas vezes é o receio dos utentes
e abstêm-se de reclamar é o facto de terem medo de represálias ou porque até gostam muito daquele prestador e não querem ofender as pessoas com a reclamação. Deixo aqui a nota que, se desejar, pode manter o anonimato. Por outro lado, uma coisa que é muito útil e que peço a quem está desse lado e que vá apresentar uma eventual reclamação, se nos puder reencaminhar o exemplar da publicidade para termos algum contexto, agradecemos sempre, ainda que, mesmo que não tenha o suporte, encorajo a reclamar, se assim o entender, uma vez que o prestador tem essa obrigação de nos remeter o exemplar da mensagem publicitária quando a reclamação incida sobre publicidade e, portanto, o prestador, quando nos reencaminha a reclamação, o seguimento dado à mesma, deve-nos reencaminhar também o suporte publicitário. Posto isto, se quem está desse lado não percebeu nada do que eu disse, não fui clara ou se continua com dúvidas, pode ainda tirar as suas dúvidas através do formulário de pedido de informação disponível no site da ERSE ou contactar-nos através do telefone, correio postal ou correio eletrónico. E aqui peço, Vítor, se puderes então mostrar onde é que se encontram. Portanto, temos aí todos os nossos contactos no site da ERSE, bem como o formulário para pedidos de informação aqui no rodapé. E assim termino a minha apresentação. Espero que tenha sido de alguma forma útil e estou disponível para eventuais questões que tenham sido colocadas. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado nós, Beatriz, por esta apresentação, mas vamos agora passar à parte de perguntas e respostas provenientes das pessoas, espectadores que nos estão a ver através dos canais sociais da Entidade Reguladora da Saúde. Vamos então à primeira pergunta que nos foi feita, Miguel Freitas. Uma clínica médica que ainda não abriu ao público pode estar a fazer publicidade aos serviços que tenciona vir a prestar aos utentes? Pois, é assim, como eu disse, só poderão publicitar serviços de saúde e um estabelecimento se tratarem de prestadores de cuidados de saúde e, tratando-se de prestador de cuidados de saúde, se cumprirem com os requisitos de atividade e de funcionamento, nomeadamente se estiverem registados na ERSE e licenciado para as respectivas tipologias de atividade quando para tais sejam exigíveis o licenciamento. E também é exigível que esteja claramente identificado quem é que é o prestador e os elementos respeitantes ao estabelecimento prestador de cuidados de saúde e, para isso, claro, precisa de já estar previamente registado e licenciado, como eu disse. Portanto, uma coisa é falar bastante vagamente de que pretendemos abrir um espaço, um serviço de saúde, outra coisa é já estar a publicitar serviços ou profissionais de saúde, uma morada, um estabelecimento, quando de facto esse prestador não cumpre ainda com todos os requisitos legalmente exigíveis para a abertura e funcionamento de um estabelecimento. Obrigado, Beatriz. De nada. Temos mais perguntas de espectadores. Patrícia Vieira, que pergunta se é permitido um consultório privado fazer uma campanha dirigida apenas a mulheres grávidas. Bem, não é de todo proibido à partida, portanto, isto e talvez seja de feito, depende muito da análise casuística que é feita da publicidade, mas o diploma não consagra por si só uma proibição a práticas publicitárias com destinatários restritos e, portanto, pode haver publicidade destinada, claro, a grávidas, a diabéticos, por exemplo. Agora, o que não pode acontecer é que essa mensagem seja destinada
a determinados utentes, com o objetivo indevido de, pela sua especial vulnerabilidade, limitarem a sua liberdade de escolha ou induzirem ao consumo de atos desnecessários. E, portanto, como o exemplo que eu dava há pouco, ligar a idosos, reformados, a população se calhar mais vulnerável, para depois promoverem atos, serviços ou produtos e, portanto, limitarem esta liberdade de escolha a que deve assistir a todos os utentes, portanto, tal não é permitido. Portanto, é preciso perceber qual é que é o intuito da prática publicitária se dirigir apenas a um grupo restrito de destinatários, mas à partida não é proibido. Mais uma vez, obrigado pela tua resposta. Obrigada. Luísa Fonseca, em tempos frequentei uma clínica de nutrição, onde fiz também massagens adelgaçantes. Pediram para tirar fotos antes do tratamento e ao fim do primeiro e segundo mês, para publicarem nas respectivas redes sociais. Isto é admissível? Bem, aqui colocam-se várias questões. Por um lado, a publicidade testemunhal, portanto, ou seja, o relato de utentes, na medida em que veiculem a experiência real de utentes e que o prestador decida divulgá-las, há um requisito que é: os utentes devem ser identificáveis, não precisam de estar identificados, mas caso a reguladora pretenda perceber se esse resultado é verdadeiro, é preciso que então seja baseado na realidade. Portanto, por outro lado, as fotografias de antes e depois contendem com o direito à imagem dos utentes, portanto, que é um direito constitucionalmente protegido e também com os seus dados pessoais. Portanto, obviamente, os utentes deverão assentir previamente e de forma expressa na utilização de tais imagens e para quais finalidades. Portanto, eu se calhar posso assentir que as minhas imagens de antes e depois sejam divulgadas, por exemplo, para fins de investigação e não querer que estas imagens estejam divulgadas nas redes sociais para outros utentes. Por outro lado, portanto, estava a ver a questão que era consultas de nutrição e massagens adelgaçantes, certo? Portanto, é assim, é preciso que os resultados de antes e depois sejam de facto resultantes dos tratamentos que foram aplicados, porque, por exemplo, se eu estou a publicitar consultas de nutrição e depois coloco fotos de antes e depois de um utente que, entretanto, já teve uma lipoaspiração e daí ter perdido, se calhar, 20 quilos muito rapidamente. Não sei se isto acontece nas lipoaspirações, mas estou aqui a inventar um pouco. Claro que esta publicidade não é permitida porque induz em erro os utentes de que os resultados que foram conseguidos foram conseguidos através das consultas de nutrição, quando afinal não. Portanto, há aqui uma expectativa falsa que se cria nos utentes de que aquele tratamento vai ter um certo resultado quando isso não corresponde à verdade. Portanto, há aqui vários aspectos que devem estar assegurados. Estamos no limite do tempo disponível. Temos mais tempo para uma, duas perguntas. Vamos ver a próxima. Pedro Rodrigues tem uma dúvida que é: pode um hospital privado anunciar isenções ou descontos em taxas moderadoras? Ok, obrigada, Pedro. É assim, não, porque as situações em que há sujeição ao pagamento de taxas moderadoras, bem como as situações em que há isenção e dispensa desse pagamento, estão definidas na lei e, portanto, não podem ser criadas outro tipo de isenções a essas taxas. E aqui também refiro que estão disponíveis. Esta questão, por acaso, acho que já foi alvo
consta das perguntas frequentes para os utentes. Não sei se queres mostrar, Vítor, que no nosso site também temos perguntas frequentes com as respectivas respostas dirigidas a utentes, e temos na matéria da publicidade resposta a esta questão, assim como temos outras perguntas frequentes sobre taxas moderadoras, e, portanto, convido a quem interessar consultar as mesmas. Portanto, Temos aqui na na página secção, exatamente, utentes, página principal da entidade reguladora, utentes, perguntas frequentes, e depois temos aqui um exatamente. conjunto de tópicos E como que... pode ver, há sobre publicidade em saúde e sobre outros temas, nomeadamente taxas moderadoras do SNS. Portanto, a quem interessar saber mais sobre quem está isento das taxas, e entre outros aspectos, estão aqui várias questões relevantes. Obrigado, Beatriz, por esta pergunta. Obrigada. Temos, pelo menos acho que conseguimos responder mais uma ou duas, com 3 minutos de emissão disponível. Doutora Beatriz, tenho conhecimento de uma pessoa que se apresenta nas redes sociais como doutora, com um ar muito profissional, veste bata branca e tudo, mas tenho dúvidas se esta é mesmo médica. Como posso confirmar esse dado? Sim, de facto, muitas vezes temos situações em que, como mostrei há pouco o exemplo da nutricionista, somos induzidos em erro sobre as habilitações dos profissionais, às vezes até sobre as especialidades que estes detêm, portanto é muito frequente, e como eu tive a oportunidade de referir, hum, podemos consultar e verificar se esta profissional é médica no sítio eletrónico da Ordem dos Médicos, que tem registro de todos os médicos com cédula válida e, portanto, que estão habilitados à prestação de cuidados de saúde médicos em Portugal, e pode fazê-lo lá através do nome e obter essa informação. Também poderá reencaminhar se tiver alguma questão sobre se é uma prestadora de cuidados de saúde, ou sobre se se presta cuidados em algum estabelecimento de cuidados de saúde. Também é possível obter algumas informações quanto aos colaboradores na pesquisa de prestadores que o Vítor há pouco mostrou no sítio eletrónico da ERSE. Portanto, conseguimos obter alguns elementos que nos podem ajudar a clarificar estas questões. Mais uma pergunta. Daniela Moraes, pode uma clínica oferecer um voucher indicando que tem direito a uma avaliação gratuita, por exemplo, numa consulta de medicina dentária? Então, como eu disse, usar a publicidade a atos gratuitos não é proibida. Portanto, à partida, se esta avaliação for mesmo gratuita, portanto, e se esta informação for verdadeira, tal publicidade não é proibida. Claro que depois temos que atentar às questões de avaliação por um profissional habilitado, portanto, se é que existe, e também à questão de se aquele utente tem a necessidade de fazer essa consulta de avaliação, porque há aqui uma incitação ao consumo e, portanto, muitas vezes as avaliações são gratuitas, mas depois o utente é colocado numa posição de adquirir determinado tratamento, ou mesmo durante a consulta de avaliação, como tive a oportunidade de referir, podem ser propostos ao utente outros atos que este, sem se aperceber, aceita, mas que depois, afinal, tinham outros custos acrescidos. O que também não pode acontecer é este voucher ser resultado de um prémio, por exemplo, num sorteio ou num concurso da rede social. Vemos muitas vezes habilite-se a ganhar um voucher. Portanto, isto não pode acontecer. Facto, como eu disse, é uma bandeira vermelha de consumo, sem que se tenha em atenção as verdadeiras necessidades dos utentes e, portanto, que vincula o utente de forma agressiva a submeter-se a uma prestação de cuidados de saúde.
E terminamos este fórum por aqui. Quero-te agradecer imenso, Beatriz, pela tua disponibilidade Obrigada eu, Vítor. para que possamos esclarecer as pessoas que, entretanto, nos estão a ver. Vamos ter um próximo fórum já na próxima semana, dia 4 de junho. O tema será Direito à Reclamação, a perspectiva dos utentes. Volto a informar que podem previamente submeter perguntas através de vídeo e para isto basta consultar a página eletrónica da entidade reguladora da saúde. Mais uma vez, Beatriz, obrigado pela tua Obrigada eu. disponibilidade. Obrigada pela vossa atenção. Resto bom dia. Obrigada.